Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia. Bom dia, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem? Tô bem. Bom dia aos nossos amigos ouvintes e que estão nos seguindo pelo YouTube. Um forte abraço a todo mundo. Vamos lá, Manuel. Acabamos de falar sobre mudanças no itinerário de algumas linhas de ônibus. Vamos continuar falando sobre mobilidade, mas agora para a gente falar, dar voz a quem opina, quem usa, né, mobilidade. Quando a gente fala de mobilidade, envolve transporte público, envolve ruas e avenidas, carros, motos, pedestres, todo mundo. Mobilidade é tudo isso. Somos nós, no fim das contas. Vamos falar sobre uma avaliação da população sobre a qualidade. Tenho certeza que muita gente falou bem, mas muito mais gente falou mal. É isso? É isso. Olha só, na realidade é o seguinte, né? Essa é uma pesquisa que começou Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, né? Que são as três grandes e cidades mais importantes que tem no Brasil, né? Incluindo Brasília, a parte do Nordeste, enfim, né? Onde na realidade a avaliação foi exatamente isso, Bruno. Ver o que as pessoas acham, né? Como elas qualificam, como elas quantificam a questão da qualidade. E isso surgiu uma coisa que hoje é um fato inusitado. Belo Horizonte, evidentemente, conseguiu uma avaliação em torno de 4,8 pontos, de 0 a 10. Né? O Rio de Janeiro, de 4,6. A única que passou no teste dessas cidades no Brasil foi São Paulo. Né? Ela obteve uma média de 5, ou seja, ela não foi reprovada, ela passou raspando. Né? Eita. Isso quer dizer o quê? E olha só, são cidades, Breno, onde, na realidade, a população ela tem mais modais à disposição nos seus deslocamentos. Ela tem trem, tem metrô, ela tem uma rede cicloviária muito grande, ela trata diferenciado o mototaxista, o motociclista, ela trata o transporte de fretamento, ela trata diferenciado o pedestre, enfim, são cidades que estão conectadas com esse avanço do mundo todo. Né? E você veja o quanto é difícil se fazer mobilidade no nosso país, na América Latina. Né? Nós temos bons exemplos e tudo. No Brasil, tem melhor que isso? Tem. Curitiba, eu te garanto que ela chegaria a uma nota superior a 7,5 a 8. Tá? É uma exceção à regra? Não. Não é por acaso, isso não é milagre, ela não caiu do céu, isso daí não é pelo clima de Curitiba, é pelo sistema de Curitiba que já vem trabalhando isso há muito tempo. Evidentemente que esse é o quadro. Né? E sempre no que a gente viu o seguinte, essa é uma avaliação dessas três cidades brasileiras, onde tem mais recursos, onde o centro das atenções, da mídia, onde o centro político está lá. Né? E por que eles têm uma péssima avaliação? E nós, como nós estamos? Né? É um grande questionamento que a gente pode discutir, a gente pode colocar isso para os ouvintes, como é que nós estamos avaliando a nossa mobilidade. Aí é um ponto, viu? Inclusive, o espaço está aberto. 92981980632. Fica à vontade, inclusive, se você quiser mandar sua pergunta em áudio para a gente ouvir, estamos aqui para isso. 92981980632. Agora, vamos lá. Manuel, aproveito aqui para te perguntar quais são os principais fatores que levam o usuário daqui de Manaus a considerar o transporte coletivo como sofrível. Perfeito, você está colocando muito bem. Primeiro, sabe, que parâmetros nós temos que avaliar? Né? O que é avaliado? Pode ter certeza, se você perguntar a qualquer usuário, pelas reportagens de toda a mídia que tem na nossa cidade, eles reclamam muito do tempo de espera na parada. Eles reclamam muito do tempo de percurso, eles reclamam muito da falta
de mais lugares oferecidos para eles se deslocarem. Eles reclamam muito da falta de frequência, ou seja, a qualidade de quanto em quanto tempo o ônibus está passando. Eles reclamam do relacionamento que existe entre o usuário e o pessoal operacional. Eles reclamam de como eles estão sendo tratados nos terminais de integração. Eles reclamam como eles estão sendo inseguros, a sensação de segurança, como eles se sentem nas paradas, nos terminais de integração. Eles reclamam que os nossos pontos de parada não têm informação, não têm cobertura, não têm acessibilidade, não têm caminhabilidade, não têm efetivamente uma proteção para a nossa excessiva chuva e para o nosso sol escaldante, o nosso calor escaldante. Ou seja, esses parâmetros de qualidade, isso é um ponto fundamental. E o que é que a gente nota também, Breno? Não é? Nos últimos anos, nos últimos tempos, os órgãos responsáveis por a questão da mobilidade, e aí a gente vai direto no IMMU, é a questão de priorizar um transporte para a maioria. Ora, se é para a maioria, é para a maioria da população. E, estatisticamente, se comprova que mais de 55% dos habitantes da nossa cidade, de 2.200.000 habitantes, fora o que vem da região metropolitana, são pessoas que andam necessariamente de ônibus. Eles necessitam. E que, nos últimos tempos, eles deixaram de andar, parte dessas pessoas, desde a pandemia. Por quê? Exatamente por essa qualidade comprometedora. Ou seja, o nosso sistema viário não prioriza a operação do ônibus. Eu lhe digo isso, Bruno. Breno, tu sabes uma coisa que a gente questiona. A Câmara agora está discutindo. É sempre bom a Câmara discutir mobilidade. É bom. Aquela máxima, falem mal, mas falem de mim. Não é? É muito bom se discutir mobilidade. Tem projetos que estão já tramitando na Câmara Municipal, dando prioridade ao motociclista. Sabe, isso é muito legal. O motociclista, ele é a pessoa que está mais se machucando no nosso transporte, na nossa mobilidade, é quem mais está morrendo no trânsito nos últimos 3 anos. Hoje eles representam 34% da nossa frota que circula, eles são mais de 100.000 trabalhadores que vivem como autônomos e prestando serviço através dos aplicativos de transporte de passageiros e de cargas. É sempre bem-vindo. Olha só, por exemplo, teve um projeto que agora começa a tramitar, que aumenta as áreas de espera nas interseções semaforizadas. São iniciativas que nós temos que aprovar, nós temos que reafirmar que isso são boas, não são suficientes. Tem um projeto de um vereador que está tentando colocar faixas exclusivas de motociclistas no nosso sistema viário. O nosso sistema viário é uma ideia que começou em São Paulo, isso já vem da Malásia. A Malásia, que lá 70% do transporte é através da motocicleta, e eles tinham que fazer uma atitude como essa. São Paulo está fazendo nos grandes corredores largos, onde nesse corredor ele prioriza o ônibus, ele prioriza uma faixa exclusiva para os motociclistas, onde melhorou o índice de mortalidade, melhorou a segurança. O que nós questionamos para Manaus, que é necessário que se faça uma ação, sabe, Breno, que se diminua essa matança no trânsito do motociclista. O que nós duvidamos é que um projeto de faixa exclusiva para Manaus, que ela está sendo implantada em São Paulo, em Curitiba, em Salvador e Rio de Janeiro, ela seja tão eficiente aqui. Por quê? O nosso sistema viário é estreito. Você imagina colocar uma faixa de motocicleta lá na Constantino Neri, Torquato Tapajós? Você imagina colocar uma faixa de motocicleta na Estrada da Ponta Negra? Aí a gente verifica, no nosso sistema viário, o único sistema viário atual, o mais moderno que tem, o mais largo que tem, o menos perigoso que tem, é o rapidão, na zona leste da cidade, e o futuro rapidão na zona oeste da cidade. Não é? Ou seja, aí sim, não é? Ou seja, a Avenida das Torres poderia ser. Né? São suficientes? Não, nem todas as vias. Colocar uma faixa de motociclista na General Rodrigo Otávio? Não. Porque hoje, na realidade, o seguinte, era exatamente para beneficiar
pequenas pessoas. Agora, quando a gente diz, poxa, por que não priorizar o transporte coletivo na Constantino Neri? Opa, por quê? O transporte coletivo é responsável por transportar 55% da população. Por que não priorizar o transporte coletivo na Avenida das Torres, né? na Alameda Cosme Ferreira? Ou seja, esse é a grande discussão de prioridade, não o modismo. Eu vou fazer minha campanha política, eu vou fazer um programa que isso visa voto, mas que é numa via que efetivamente não atende a grande maioria da população. Agora, hoje em dia, quando se pensa em projeto, parece sim que não se pensa em futuro. Só pensa em resolver o problema de hoje. E específico, não num todo. Exatamente. Por exemplo, você falou do Rapidão, eu lembrei que, inclusive, um amigo meu falou, passei por lá recentemente, está sendo feita ali a retirada do canteiro central. Uma parte, não é tirando todo, é diminuindo o canteiro central. Pronto, esse é o termo correto. É diminuindo o canteiro central para se alargar um pouco mais a via. Tendo em vista uma cidade que não tem árvore, não tem arborização, não tem paisagismo. A cidade não tem muita coisa. É o que tem ali, asfalto e pronto. Se nós pensarmos a longo prazo, futuro, daqui a pouco, e hoje só se pensa para o carro. Nós falamos de São Paulo, lembrei que São Paulo, eu fui a São Paulo e até falei também sobre a Imperatriz do Maranhão, que eu vi que existem outras formas, outros modais que a cidade se prepara para recebê-los. Bicicleta, monociclo, veículos elétricos, e isso, veículos elétricos, você acrescenta patinete e tudo mais, tudo isso. Manaus, para o futuro, a gente parece que não está desenhando nada daqui para frente, nem mesmo para o transporte da grande massa. Isso vai se tornar um problema cada vez pior, né, Manuel? Porque daqui a pouco está se tirando o canteiro central, aí se estreita um pouco mais a calçada, daqui a pouco não tem mais para onde diminuir. Ou alarga, o que é difícil, ou vai estancar tudo, né? Breno, você colocou numa coisa fundamental, né? Nós temos que pensar a cidade ela como um todo. Ela não pode ser isoladamente, não é? A gente não pode pensar a cidade para mim resolver o problema do mototaxista, não é? Ele é importante, é fundamental, ele parece toda coisa, mas existe nós trabalhamos para a grande maioria, democraticamente, não é? Ou seja, nós precisamos melhorar a segurança viária como um todo. E eu lhe digo o seguinte, eu acho que é importante que se faça. O nosso plano de mobilidade urbano municipal, ele está fazendo 10 anos agora. Era para ele ter sido já modernizado, atualizado há 5 anos atrás. Era uma grande oportunidade a Câmara Municipal, a Prefeitura, atualizar esse plano, para definir isso que você colocou. O que nós queremos para Manaus? Nós queremos, exatamente, o momento é esse. Vai ser o BRT, vai ser o monotrilho, vai ser o transporte hidroviário, vai ser o metrô de superfície, vai ser o que nós queremos para resolver daqui para frente, para pensando em médio e longo prazo, que diretriz nós vamos ter para a cidade. Ou nós vamos fazer essa cidade uma cidade de ciclofaixas para motocicletas, como é na Malásia. Está na nossa mão dizer isso. Nós vamos fazer isso uma cidade só para bicicletas. É isso que nós queremos para a cidade? O que nós queremos fazer do transporte, os 2.000 ônibus do transporte especial do distrito? Nós queremos integrá-lo à rede pública de transporte coletivo urbano para que a gente possa efetivamente atender uma demanda que a cada ano aumenta. As pessoas estão ocupando a Zona Norte, a Zona Leste, a Zona Oeste, elas estão... A cidade cresce naquele sentido, a cidade cresce para Iranduba. O que é que nós queremos fazer sobre o nosso transporte intermunicipal? É isso que nós queremos? Qual é a política nossa? Não é? Essa política a médio e longo prazo. Sabe por quê, menino? Porque senão nós vamos tapando o sol com a peneira e nós vamos ficar administrando crises. Nós vamos continuar sendo cidade que mata muito as pessoas no trânsito, que mata o pedestre, que não dá vez à mulher grávida, que não dá vez ao deficiente, que não dá vez ao trabalhador. Ou seja, essa solução global para a cidade é importante que se faça. Ou seja, priorizando. Hoje você começou o programa cantando parabéns para um ano
da derrubada de um símbolo que é de acessibilidade à pessoa com deficiência, à mulher grávida, ao pedestre e ao trabalhador, que foi a derrubada daquela passarela na Torquato Tapajós, ali na entrada do Santos Dumont. 1 ano se passou. E você colocava muito bem, mas por que nós esperamos tanto para decidir que nós temos que tomar uma atitude com isso? É assim que nós queremos priorizar o pedestre? É assim que nós queremos dizer que você que atravessa uma rua, você tem o cuidado do poder público? Ou seja, você vê, essas prioridades precisam ser colocadas em práticas. Elas não podem ser retóricas, elas não podem ser assuntos de campanha. Não é? Isso daí é um ponto em que nós temos que decidir. Por isso que eu lhe digo, nós não podemos ficar discutindo coisas pequenas, nós temos que pensar grande para a cidade. Inclusive, vou ler rapidinho aqui algumas mensagens, o tempo já está bem apertado, mas começamos aqui, ó, o Stevenson. Bom dia, Manuel. Tem como ter mobilidade numa Manaus esburacada, sem fiscalização, que gera veículos na contramão e motos sobre calçadas? E calçadas que não são largas e, na maioria das vezes, quando tem, estão quebradas. Participação do Stevenson. Raimundo Façan também comenta com a gente. Sobre o trânsito, que falta é alguém como o Dr. Manuel. Políticas públicas de continuidade no que dá certo. Curitiba, o Chile aqui perto, não sabem fazer, copiem e adaptem a nossa região. Era uma possibilidade, né? A mobilidade urbana em nossa cidade é ruim, não há integração entre os modos de deslocamento. É uma política inversa. Primeiro, priorizam os veículos às pessoas. Segundo, privilegia o transporte individual ou coletivo. Não tem como dar certo. É a participação do Rafael Cordeiro com a gente, corroborando, inclusive, com o que você acabou de falar, né, Manuel? Inclusive, a gente falando sobre essas possibilidades e trazer para a nossa realidade, a questão, por exemplo, dos igarapés, é viável ou não? Eu acho que nós tínhamos que tratar bem, porque, Breno, eu lhe digo o seguinte, nós tratamos mal os nossos igarapés desde a época dos ingleses. Justo. Nós estamos tratando desde aquela época, né? Ao longo do tempo, nós deixamos ocupá-los, nós construímos via sobre ela, nós aterramos, nós não fizemos tratamento disso, nós não preservamos isso sequer um bem maior, né? Esse é um ponto, né? Eu diria a tudo isso, a participação dos ouvintes, os ouvintes que sempre tal, eu acho o seguinte, viu, Bruno, que todas as modalidades elas têm que ser exploradas, elas têm que ser democráticas. Nós somos nas águas. Nós chegamos em Manaus e saímos de Manaus, 90% da população é pelo rio, é pelo porto, é pela beira. Ainda bem que estão se anunciando de que nós vamos construir o primeiro terminal de passageiros e de cargas para a população. Agora, a partir desse ano, já está sendo licitada a verba do governo federal, do PAC, enfim, esse é um ponto que nós estamos devendo à cidade há muito tempo. E eu diria mais, sabe, eu acho que é fundamental. Nós temos que demonstrar à população, o poder público, que ele leva a sério a população. É inadmissível quando você fala o seguinte: teve um ouvinte que falou a questão da manutenção do sistema viário, a questão da fiscalização, a questão de você modernizar como nós nos deslocamos, para que isso é a questão da fortalecimento do órgão que gerencia tudo isso, o transporte e trânsito. Nós temos que fortalecer o IMMU, seja lá qual for a sigla, integrando transporte, trânsito e planejamento urbano. Nós iríamos falar muito tempo aqui, mas para resumir, Breno, a nosso conceito de mobilidade é o pior que se tem no Norte e Nordeste. Nós não estamos bem, nós não passamos de ano, nós estamos mais para reprovação, nós estamos mais para voltar 2 casas atrás, nem permanecer na casa. Nesse jogo da mobilidade, nós estamos andando para trás e a população não merece isso, porque nós estamos pagando caro com as nossas vidas, ocupando leitos de hospitais e dilacerando famílias. Essa é uma reflexão que a gente coloca no fechamento disso. Meu amigo, muito obrigado pela participação, viu? Bom dia. Um abraço a todos, obrigado pela participação dos nossos amigos. Até para a semana. Até. Rápido intervalo.